Juca, é um prazer estar aqui contigo. E a pergunta que eu te faço nesse dia tão duro, né, pra gente, como a gente está repetindo aqui ao longo do programa, é qual foi o Pelé que o Juca Kfouri conheceu, né? Qual foi o Pelé que o Juca Kfouri pode contar pra gente no meio de tantas histórias que a gente ouviu aqui hoje, do lado humano, do lado rei, do lado jogador. Mas qual foi o do Juca? Qual que é o relato que você traz pra gente? Boa noite, amigo. Bom, boa noite até onde é possível a gente dar boa noite num dia como hoje. Exato. Mas, olha, eu vivi muitas cenas assim que mostraram a humildade do rei. Vou separar uma só para que vocês tenham uma ideia. Véspera do Pelé ser empossado ministro extraordinário do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Estávamos todos no hotel lá em Brasília e dezenas de funcionários do hotel pediam autógrafos para ele. E ele dizia, olha, vamos organizar amanhã de manhã, antes de eu ir para o palácio para tomar posse. Fernando Henrique fez questão de fazer a única posse isolada no dia seguinte à dele, por razões óbvias. Depois, Fernando Henrique contaria que se arrependia de ter levado o Pelé para a primeira visita que fez à China, porque ninguém deu a menor importância para ele, Fernando Henrique. Só deram importância para o Pelé. Nunca mais levou. Muito bem. Aí ele pedia, então, amanhã de manhã, antes de eu ir para a posse, eu autografo tudo o que vocês quiserem. Mas amanhã, para não tumultuar aqui a vida do hotel. Eu não me lembro exatamente, a posse estava prevista para as 10h30 da manhã. 15 para as 10, descemos todos para a garagem do prédio, do hotel, para ir tomar o carro, para ir para o palácio. E tinha uma fila, sem exagero, de umas 80, 100 pessoas, funcionários do hotel, com crianças, camisas, bolas, cadernos, papéis, para o Pelé autografar. E ele começou a autografar. E ele não se limitava a escrever Pelé. Ele perguntava o nome da pessoa, escrevia um abraço do Edson Pelé. E eu fui vendo que aquilo ia levar 1 hora, 1 hora e meia e que ia atrasar a posse. E encostei nele e falei, rei, o presidente está te esperando. Isso vai atrasar. Juca, o presidente pode esperar. Essas pessoas não. E ele deu todos os autógrafos, até o último. Chegou no palácio, era coisa de meio-dia, mais ou menos, na maior tranquilidade do mundo, porque tinha atendido as pessoas que ele precisava atender. Ele sempre foi assim. Aliás, ele não acreditava que voos tivessem horário, porque ele, com muita frequência, atrasava, mas os voos esperavam o rei Pelé. Então, ele chegava no avião, às vezes algum passageiro reclamava, ele dava um sorriso, dava um abraço, dava um autógrafo e era tudo esquecido. Ele certamente foi a figura mais vocacionada que eu vi para ser ídolo de todas que eu conheci. Eu nunca o vi negar um autógrafo. Uma vez ele, comentarista da TV Bandeirantes, 85 eliminatórias da Copa do Mundo, em Santa Cruz de la Sierra. Chegamos, seleção do Tele, Sócrates, Zico e Diaba 4. Chegamos no mesmo avião. Ele foi o último a descer do avião. O reportariado estava todinho espalhado entre Zico, Sócrates, Tele. Chegou o rei. Largaram todos que estavam entrevistando os outros personagens para cima dele. E ficaram lá com ele. Eu fui pro hotel, eu tomei banho, eu almocei. Quando desci do almoço, no saguão do hotel, encontro o Pelé falando com um repórter, num gravador, um repórter boliviano, não estava ao vivo. Eu intervim e falei, rei, você já almoçou? Não, eu estou acabando aqui uma entrevista. Isso devia ser 4 horas da tarde. Ele sempre foi assim. Ele era de uma humildade a toda a prova, né? Nasceu para ser rei.
Juca, é impressionante. Porque se você tivesse combinado, né, com o Juca, com o Nori, com o Milton, com o Luiz, com todo mundo que trouxe uma história próxima ao Edson, próxima ao Pelé, você poderia falar, não, todo mundo resolveu contar uma história de um cara que estava ali disposto primeiro aos outros. E depois ele é impressionante. E são histórias em momentos diferentes, situações Distintos. diferentes, mas ele sempre acessível, sempre gentil. Impressionante, Pedro. E esse detalhe que o Juca chamou atenção é verdade. Eu tenho um autógrafo do Pelé. Tem nome, com carinho. Não é assim, Pelé. Caiu o Juca. Eu acho que o Juca ia pegar alguma coisa. Voltou o Juca. Aí tiraram o Juca. Daqui a pouco volta o Juca, mas é impressionante, assim. E o Luiz destaca da questão de momentos distintos. Né? O Juca está de volta aqui com a gente. Momentos distintos, Pedro. Você quer ver uma outra história? Eu até separei um objeto para contar essa história. Um dia ele soube que eu gostava de colecionar relógios. Mas veja bem, eu coleciono relógios de $100, nada luxuoso. Relógios da Armada Suíça, não sei o que, nada. Bom, véspera de Natal, estou no meu escritório, o porteiro do prédio anuncia, olha, tem um emissário aqui do Pelé que quer entregar uma encomenda para o senhor e exige subir. Eu falei, não, pega e põe no elevador, eu pego. Não, ele disse que o senhor tem que assinar um termo. Tá bom, manda subir. O rapaz subiu, tinha um pacotinho, eu assinei, abri o pacotinho, era um relógio. Esse relógio aqui. Esse relógio. Vamos ver se dá para mostrar para vocês. Perfeitamente. Com a efígie dele, tá? Na capa do relógio de bolso. E também com a efígie dele aqui. Não sei se eu estou mostrando direito. Agora... Enfim. Peraí. Agora foi. Deu para ver, Juca. Deu para ver. Deu. Muito bem. Eu achei legal. Uma dedicatória bonita do seu irmão Edson Pelé. No dia 31 de dezembro, ele me liga. Ele me chamava de Guru Mor. Guru Mor, tá tudo bem? Estou te ligando para desejar feliz ano novo. Você também, rei e tal. Guru Mor, tá guardando direito o relógio? Falei, claro, tá aqui no meu criado mudo. Então você não está guardando direito o relógio. Eu falei, por quê, rei? Ele falou, eu tinha duas coisas no cofre do banco. Uma réplica da taça Jules Rimet e esse relógio, que é filho único, que eu ganhei de um relojoeiro suíço. Eu falei, rei, não me fale uma coisa dessa, agora você me encheu de responsabilidade. Como é que você me faz um troço desse? Eu jurava que o relógio era uma coisa que ele tivesse feito para dar para alguns amigos de presente e tal. Não. Esse relógio que eu tenho aqui é um relógio filho único de mãe solteira que ele me deu. Assim, do nada. Do nada. Entendeu? Para fazer um gesto de carinho. Esse era o Rei Pelé. Esse é o Rei Pelé. Como cansei não, mas ouvi diversos depoimentos, morreu o Edson. O rei é eterno. Pelé é eterno. Pelé é aquele cara que um jornal inglês perguntou como é que se soletra Pelé? É muito fácil. G-O-D. God. Deus. Só. Um jornal inglês. Não foi um jornal brasileiro. Não foi uma pachecada. Né? Esse é o rei. Agora, é uma figura tão extraordinária, né? O Armando Nogueira um dia escreveu que se não nascesse gente, teria nascido bola. Que, veja, para fazer o 1000º gol, ele fez questão que fosse de pênalti, né? Para que o mundo todo pudesse ver. Para que ninguém perdesse o gol numa jogada comum, bola correndo. Né? Tinha que ser de pênalti. Demorar, o time do Vasco reclamar, tudo se preparar para ele fazer o 1000º gol. Agora, à custa de muito sofrimento, ele nos preparou a todos para ir embora. Né? Ele nos preparou, estávamos, por mais que seja chocante pensar que amanhã não tem Pelé, não tem Edson, Pelé terá para sempre, ele nos preparou para isso. Ele foi, o Luiz Carlos fez referência, a gente chegou para cobrir a Copa e tinha notícia, o Pelé piorou, o Pelé está no hospital. Né? Eu pensava,
o momento mais adequado para ele ir embora, para parar a Copa do Mundo, é numa Copa do Mundo. Mas tem que ser na Copa do Mundo de 2042. Depois que ele fizer 100 anos e der o pontapé inicial do jogo de 100 anos, como ele nos prometeu. E eu confesso para vocês que eu acreditava nisso, que ele fosse chegar aos 100 anos. Dona Celeste chegou, a mãe dele, agora em novembro passado. Fez 100 anos. Seu Dondinho, não. Seu Dondinho morreu aos 79. Mas a Dona Celeste, ele dizia, eu herdei o DNA da minha mãe. Eu vou longe. Minhas tias todas vão longe. E eu acreditava nisso. E vocês sabem que eu tenho um filho jornalista, o André. E o André outro dia me disse, pai, a minha geração de jornalistas sabia que estaria um dia de plantão para esse dia da despedida. A minha geração de jornalistas não estava preparado para isso. Para a minha geração de jornalistas, esse dia não chegaria. Chegou. E é isso, né, que tanta gente tem dito. Tem tanta coisa para lembrar dele que jamais será esquecido. É o rei e será para sempre o rei. Juca, obrigado, né, pelo seu carinho, né, que você traz o relato, pelas histórias, pelo relógio. Agora, mais que nunca. Juca, agora o relógio está bem guardado. Mais que nunca, esse relógio agora. Agora está bem guardado. Vai estar bem guardado. Então, todo carinho, Juca. Um beijo, obrigado, amigo. Obrigado a vocês. Eu vou ter que abrir uma conta num banco que tem um cofre. Eu nunca fiz isso, mas agora acho que vou ter que fazer. Tá certo. Vale a pena. Para isso, vale a pena. Juca Kfouri, muito obrigado. Mais um relato fantástico.